começamos agora mais um Câmara Entrevista. E o tema de hoje é referente aos 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei número 13.146 de 2015. E a nossa convidada de hoje para conversar sobre esse assunto é a advogada, presidente da Comissão de Direitos Sociais da OAB Bagé, membro da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Rio Grande do Sul e mãe da Maria Paula e do Luiz Paulo. Nós vamos conversar então com a Camila Fagundes, que vai nos contar um pouco aí sobre essa vivência, né? Porque no Brasil existem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência, representando cerca de 8,9% da população com 2 anos ou mais. Esse número, apesar de expressivo, esconde desafios significativos na inclusão social, especialmente no acesso à educação, trabalho e renda. Camila, então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conversando conosco sobre esse tema que é tão importante, que precisa ser debatido de várias maneiras e incansavelmente, né? E a gente sabe que tu tens uma motivação pessoal na luta pela inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Então eu vou te pedir para nos contar um pouco mais dessa história. Tudo bom, Bruna? Fico muito feliz de estar aqui, poder falar sobre a lei brasileira e falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. Eu sou mãe do Luiz Paulo, né, e da Maria Paula. O Luiz Paulo hoje tem 9 anos de idade e a Maria Paula tem 4. E a motivação foi a partir do nascimento dele, né? E porque por mais que a gente tivesse um conhecimento ou tivesse algum contato com alguma pessoa, que sempre foram muito poucos, tá? Mas foi a partir dele, da vivência com ele, né? E com todo o diagnóstico, que começou essa questão da luta, porque a gente começa, desde o início é uma luta, né? Eu lembro que quando o Luiz Paulo nasceu, ele foi para UTI convulsionando. A princípio teve um AVC intrauterino durante a gestação, né? E com isso teve sequelas, né? Que deu a paralisia cerebral. E tudo foi muito, assim, avassalador, assim, essa questão pra gente, tá? E eu lembro que com 23 dias a gente fez uma ressonância, saímos de Bagé, fomos para Santa Maria. Ele tinha 23 dias e eu lembro do médico me ligar, o neuro, e ele me dizer que o cérebro dele era que nem um queijo suíço, todo cheio de buracos, e não sabia se ia andar, se ia falar, se ia... nada, era completamente em um estado vegetativo, assim, né? Eu senti um buraco abrindo, assim, né? Um buraco abrindo, assim, e me fui, assim, porque foi muito doloroso quando tive essa questão, mas... Imagina, porque além de tu ainda estava no puerpério, né? Sim, tu tava na tendo verdade, teu primeiro filho e numa situação que tu não... E é uma sensação muito difícil, assim, porque tu tá lá, tu vai ganhar e tu acha que vai voltar em 2 dias, aí tu não volta, tu vai pra UTI e aí teu filho se separa de ti e aí começa aquela luta, aquela questão eu lembro dos barulhos da UTI durante muitos anos, aquilo ficou me acompanhando, sabe? E se vai convulsionar, se vai a saturação, aquilo é um sofrimento para qualquer mãe de UTI, sabe? Então foi muito difícil esses dias, assim, mas uma coisa que foi assim, ó, quando veio essa questão da ressonância, tem paralisia cerebral, a gente prontamente já buscou assim, o que tem que fazer, sabe? Eu lembro que a gente ficou, tanto eu quanto meu esposo, a gente não ficou parado, assim, sabe? Mas eu lembro que durante muito tempo, assim, falando um pouquinho da história com o Luiz Paulo, né, que eu achava que ele ia fazer um tempo de fisioterapia e ia parar, sabe? Mas não é assim. A questão da paralisia cerebral é sempre, a gente não para nunca mais, né? Acompanhamento constante, né? É contínuo, é com uma equipe multidisciplinar, não adianta levar uma vez por semana, aí vai crescendo, aí por exemplo, a gente tivemos que fazer uma cirurgia nele, porque começou a atrofiar as perninhas dele, os membros inferiores, por causa que ele não consegue fazer os alongamentos. Então sempre é uma luta, assim, sabe? Então a físio é constante, não só a físio, né? O Luiz Paulo faz acompanhamento com fonoaudióloga, psicóloga, terapia ocupacional, físio diariamente, e também agora a gente encontra uma questão comportamental que é bem difícil, né? Então começou assim essa questão pra gente buscar a luta, né? Porque tudo é difícil durante a luta. Tu tem que buscar acesso à saúde, né? A gente corre atrás para um lado, aí não consegue, aí a gente vê que tem direitos,
sai de atrás, né? E assim foi, na parte também da escola, entende? Ele iniciou no município, depois a gente conseguiu colocar ele na rede particular. Graças a Deus a gente está tendo um acompanhamento muito bom, sabe? Mas eu escuto muito sobre a questão que muitas famílias passam muito problemas na questão da escola, na questão da saúde. Mas, falando assim, o Luiz Paulo me trouxe toda essa motivação, como mãe, assim, me trouxe um olhar que eu não tinha, sabe? Por mais que eu digo assim, que eu era uma pessoa que não maltratava ninguém nem nada, mas esse olhar, esse amor, essa luta, foi com ele, assim, né? Porque é uma luta pra vida inteira, né? Sim. E aí me abriu o olhar que é uma luta de todos, né? A pessoa com deficiência, todos merecem lutar por elas, né? Então foi assim que começou a nossa história e até hoje seguimos na luta, né? Todos os dias uma batalha diferente. Diariamente. E o que representa a lei, né, brasileira de inclusão para a garantia dos direitos e as liberdades fundamentais para as pessoas com deficiência? Assim, a lei brasileira da inclusão, ela é mais que uma lei, né, Bruna? Ela é um marco civilizatório, tá? Que trouxe séculos de capacitismo institucionalizado, tá? E garantindo às pessoas mais autonomia, independência, liberdade. Então ela é a voz, né? Ela é a esperança de milhões, que nem tu falasse. Hoje a gente tem estudos que estão falando em torno de 18 milhões, né? Agora há pouco tempo atrás a gente tinha um estudo de 14,4. Então, ou seja, está aumentando cada vez mais. Então ela trouxe voz para as pessoas que antes não tinha. E ela é uma lei jovem, né? Porque ela é recente, 2015, 10 anos. São 10 anos, então ainda tem muita adaptação dentro da própria lei para se fazer, muita, né? Muita. E a gente, se a gente for fazer um estudo da Lei Brasileira da Inclusão, começou as primeiras questões lá em 1980, tá? Que começaram a se juntar as pessoas com deficiência, tá? Para começar a fazer algumas questões, porque antes era muito individualizado. Pessoas com deficiência motora precisavam de um laudo médico e saíam, tá? Pessoas com autismo, né? Que naquele tempo ainda era mais difícil Nem a questão se diagnosticava do o autismo, autismo, né? Ou a pessoa com síndrome de Down, deficiência intelectual, por exemplo, e muito isolado. Aí começou essa luta, tá? Começou essa luta. E imagina que antigamente, hoje em dia a gente tem acesso a tecnologias, antigamente as pessoas faziam tudo isso por carta, né? A comunicação que era. E aí depois veio a Constituição Federal em 88, né? Que trouxe e garantiu várias questões para a pessoa com deficiência, mas a partir em 2000 saiu o projeto de lei, tá? O primeiro texto do projeto de lei, tá? Em 2000. Aí depois em 2006 a gente teve a Convenção da ONU, tá? Que o Brasil aceitou e teve com força de emenda constitucional em 2009. E somente aí depois passou em 2012 foi para a Câmara dos Deputados. E aí, somente em 2015 teve a aprovação do Senado e foi sancionada em 6 de julho de 2015. Então é uma lei muito recente, mas é uma lei muito, como é que eu vou te dizer, ela é muito pontual, porque ela foi feita por pessoas com deficiência, por mães, por familiares de pessoas com deficiência. Então ela é uma lei assim, ela é uma lei até que ela é elogiada por muitas cortes internacionais de tamanho alcance que ela tem, tá? Só que a gente ainda encontra muita dificuldade em algumas questões práticas, né? Porque a lei, ela é um avanço para... A teoria dela é ótima, mas colocá-la na prática que às vezes se torna... E ela trouxe, assim, os principais pontos, assim, dela, ela trouxe a questão de trazer, ela mudou a nomenclatura da pessoa com deficiência, tá? Que antes as pessoas falavam pessoas com necessidades especiais, portador de pessoa com deficiência, a gente escuta a gente falando ainda assim, mas não, quem porta, por exemplo, tipo, tô pegando Portanto, por um tempo, depois tu te desfaz, mas não. A deficiência ela é contínua. É do indivíduo, sabe? E necessidade especial também é uma terminologia que antes era utilizada, mas não, e eu ainda vejo, principalmente pessoas mais velhas, utilizam assim, sabe? E essa lei mudou porque as pessoas não gostam de ter isso. Necessidade especial todo mundo tem, né? Esses dias eu vi uma entrevista de uma colega que ela disse, eu tenho necessidade de carinho. É uma necessidade especial dela, por exemplo. Mas não, a pessoa ela não deixa de ter a deficiência. Então a nomenclatura é pessoa com deficiência. E eu vejo muitas pessoas com deficiência que não gostam de serem chamadas assim de necessidades especiais ou portador, não gostam. Então é uma questão que ela trouxe muito mais estruturada na lei de 2015, já tinha sido um estudo em 2006 na Convenção da ONU. Em 2015 ela trouxe, tá? A questão da acessibilidade, né, de todas as barreiras, ela trouxe a questão do mercado de trabalho, né, que é uma questão fundamental. E cidadania, de direitos assim da pessoa poder votar, né? Então assim, votar, de casar,
né? Esse acho que foi um dos maiores marcos com a lei, é a função da pessoa, que antigamente as pessoas com deficiência não eram consideradas capazes. E elas são capazes. Claro. Só que hoje a gente tem institutos, por exemplo, por exemplo, tem a curatela, tem a tomada de decisão apoiada, entende? Então essa lei foi um divisor de águas, assim, para a pessoa com deficiência, né? E na tua opinião, quais são os grandes desafios da inclusão atualmente? Assim, a inclusão, para se fazer inclusão, eu acho, assim, sinceramente, assim, falando um pouco como mãe de uma criança com deficiência, é neutralizar, naturalizar, tá? Eu vejo que a gente, eu vejo até por mim, tá? Quando nos primeiros anos, assim, eu senti uma dor falar pessoa com deficiência, assim, sabe? Me dava uma dor, Luiz Paulo, não, sabe? E eu só pedi, assim, que eu quero aceitar de uma forma que eu consiga falar e não ter nenhum sentimento, sabe? E eu fui vendo que conforme eu vou tratando aquela coisa de forma mais natural, eu vou fazendo um processo da inclusão. Esses dias, conversando com uma mãe, por exemplo, que é mãe de um autista, aí eu comentei, não porque ele tem deficiência, e ela disse, não tem deficiência. Mas a pessoa autista é considerada pessoa com deficiência, mas aquela palavra para ela era muito forte, entendeu? Então a gente precisa naturalizar essa questão. E eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra na inclusão são as atitudes, tá? A gente encontra várias barreiras, tá? Questão da acessibilidade. Agora eu tava vindo pra cá e tinha uma senhora com um filho cadeirante na cadeira de rodas e um carro metade estacionado na rampinha. E ela levou, assim, com bastante dificuldade, mas ela era uma senhora já, sabe? E levantou. Mas, tipo, são essas barreiras, né? Que a gente encontra diariamente, tá? Mas as piores que eu acho são as atitudinais, sabe? São as atitudes das pessoas. Então eu acho que a virada da chave pra gente ter um processo de inclusão é justamente as pessoas conviverem mais, tá? E naturalizar. E entendeu? A questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Porque até a questão, uma campanha que vocês fizeram, a questão das vagas, né? Das pessoas com deficiência. Mas é bem rapidinho, eu só vou chegar aqui 5 minutos, mas às vezes é os 5 minutos que uma mãe precisa estacionar para chegar com aquela criança em algum lugar e ela tem aquela vaga ali que é de direito daquele filho. Mas isso da campanha, a campanha da multa moral, falando assim nessa questão, justamente foi para conscientizar pessoas, né, por estacionarem na vaga das pessoas com deficiência, tá? E eu lembro que quando a gente estava fazendo uma da campanha, teve até um pai, assim, que eu entreguei o folderzinho pra ele, conversando, e ele me disse que ele não ia sair da vaga e que ele não ia caminhar 3 quadras pra procurar, pra pegar as filhas dele por causa nossa ali, sabe? Eu fiquei tão chocada com aquela atitude, porque ele estava usando uma vaga que não era destinada, tá? Ele estava sendo conscientizado sobre a importância dessa vaga, que faz toda a diferença, tá? Toda a diferença. Ele não estava aceitando. Não aceitou, então são atitudes. E a ideia da campanha, por exemplo, nem ia chegar assim com a ideia de fiscalização, ainda achando que a fiscalização faria diferença para as pessoas, sabe? Se a gente tivesse uma fiscalização, com certeza essas vagas seriam mais respeitadas. Mas a ideia era conscientizar e ele simplesmente, né, não quis saber. E aí, por exemplo, estacionar rapidinho, né? Quando vê que tu tá levando uma pessoa autista ali, que se desregula, né? Faz toda a diferença de choro, porque tem que ficar fazendo voltas. Eu já tive dificuldade no estacionamento, por exemplo, na frente da escola, dia de chuva. E é muito difícil. Tu descer a cadeira de rodas, tu tem que pegar, sabe? É muito difícil, sabe? E aí tu fica assim, como é que pode as pessoas não respeitarem isso, né? Como não pode? O que a gente poderia fazer para tentar sensibilizar as pessoas? Porque são só 2% de vagas destinadas. E as pessoas, então eu acredito que as barreiras atitudinais são as mais difíceis ainda, sabe, que a gente tem. Com certeza, né, Bruna, falando assim de acessibilidade, de todas as tecnologias, ainda a gente encontra barreiras, tá, que precisam ser mudadas. Porque a lei prevê acesso universal, né? E ainda a gente tem essa dificuldade. E a educação, né, seria ela uma ferramenta fundamental de inclusão. Ela enfrenta problemas de infraestrutura e de capacitação de professores, por exemplo. A falta de informação e conscientização sobre a importância da inclusão pode ser apontado como um fator que dificulta a inclusão, a questão das pessoas não terem informação, não se conscientizarem, porque vem ao encontro do que a gente estava falando agora, né? Dentro das escolas, né, muitas vezes, falta essa questão, porque o pai
que chega, e ele não deu exemplo em casa, ele estacionou numa vaga deficiente, o filho dele não tem deficiência, e ele ocupou aquela vaga, ele tirou o lugar de uma mãe ou de um pai que tem um filho com deficiência, ele está dando exemplo aos filhos dele. Sim. E aí a gente tem a questão de como é que tu vai conscientizar aquela criança se dentro da casa dela ela não tá vendo um exemplo, né? Então tu pensa que de repente seria a falta de informação, pouco falta de informação, ou hoje com a tecnologia realmente é apenas falta de conscientização, um dos fatores que dificultam a inclusão de ser uma realidade? Eu acho que assim, né? Somos pessoas, né? E a gente precisa que as pessoas tenham um olhar mais humano, empático, que nem tu falou agora da empatia, que faz toda a diferença. Mas eu acredito sim que a gente precisa dar exemplos, tá? Eu acho que a educação é a base, tá? Para a inclusão, por exemplo. Até tem estudos assim que a educação infantil é a porta de entrada para a inclusão, né? Porque começa ali. Só que a gente encontra muita dificuldade na parte da inclusão, muita dificuldade da educação inclusiva. A gente encontra dificuldade de escolas sem preparo, escolas que vão encaminhando as pessoas com deficiência, mas não preparam os professores, tá? Uhum. Isso é uma realidade muito difícil aqui em Bagé e como a nível nacional, tá? Das pessoas tem que ter tantas crianças, porque isso é uma coisa que a lei não diz, tá? Quantas crianças, por exemplo, pode ter em sala de aula? Um monitor para quantas crianças, tá? Isso é uma questão que tem que ser ainda regulamentada nesse decreto, que é uma falha na lei, tá? Se a gente for analisar. Mas como seria importante se a gente pudesse ter esse olhar mais da inclusão e capacitar os professores, entendeu? Porque Sim. Eles são as primeiras vezes que estarem estão tendo preparados para aquele contato, para adaptar o currículo, entende? Então, para a realidade de cada aluno que está ali precisando de algo diferente, né? Eu acho que a educação inclusiva é fundamental, tá? A gente precisa, e as crianças, que nem eu pergunto, esse dia eu estava conversando com uma mãe, eu não vou levar mais o meu filho para a escola, porque ele não está aprendendo, então eu acho que não tem mais por que estar lá. Mas a inclusão também é para os coleguinhas, entendeu? Também é claro. para a inclusão, para ele se sentir, por mais que ele tenha que ter um currículo adaptado, que tá isso que isso consta na lei, que tem que ter uma adaptação, a gente precisa fomentar essa inclusão e levar. Então a gente encontra barreiras, assim, às vezes de pais que não têm consciência, estão desinformados. A gente ainda sabe, tem muitas pessoas que não têm conhecimento da lei. Tem muitas pessoas que não têm conhecimento da Lei Brasileira da Inclusão, entende? E o quanto é necessário estar nas escolas e fazer. Por isso que eu acredito muito da gente levar informação para as escolas, porque eu acho que se a gente conscientizar aquela criança ali, tá? A gente tem um projeto AB vai nas escolas também, e na parte da inclusão, da gente ir nas escolas e mostrar para as crianças e para os jovens sobre a importância da inclusão, para eles se tornarem adultos melhores, mais empáticos, sabe? Uhum. E eu percebo que isso daí, nos jovens, e na maioria dos jovens, eles têm um olhar menos, como é que eu vou te dizer, mais natural. Se tu pega uma pessoa mais da idade, já olha assim com um olhar de pena, do coitadinho, né? Essa pessoa, não sei o quê. E às vezes tem jovens que passam e tipo, né? Não ficam com aquele olhar. Então eu acho que quanto mais a gente puder falar sobre o assunto, principalmente nas escolas, né? E ter esse apoio, né? A gente precisa de um apoio do sistema, né? A gente precisa, as escolas precisam, como é que eu vou te dizer, precisam se preparar mais. Se preparar, né? Se preparar, entende? Porque é direito deles estarem na escola. Então eles precisam te fornecer recursos, tá? E aí a gente encontra barreiras, a gente encontra escolas que não tem monitor ainda. Esses dias eu conversei com uma mãe e perguntei assim, qual escola tu acha, ela tem um filho autista, qual escola tu acha que é mais preparada na cidade? E ela me disse nenhuma. Todas têm algo a desejar, elas falham em alguns pontos, então a gente não consegue uma que seja que o teu filho seja completamente atendido da maneira como ele precisa, né? Claro, ela colocava a realidade dela. Ela disse, então assim, a gente não tem, a gente tem muito a desejar ainda, tem muito o que ser preparado para. Eu acho que sempre tem, tá? E se a gente for, já teve gente que saiu aqui de Bagé, Bruna, e foi, por exemplo, para outros estados e que falaram que a inclusão aqui é melhor. Entende? Eu já ouvi esse depoimento também. Então, assim, tem gente que saiu daqui e foi para outro lugar e disse que aqui a inclusão é péssima, entende? Então, acho que vai ter momentos, Mas eu valorizo muito
as escolas que têm a intenção, a boa vontade, tá? Eu não preciso que tu saiba tudo, mas tu tem que saber, tu tem que ter a boa vontade. Estar disposto a aprender mudar, mais, né? A querer, preparar melhor os professores. A buscar essa questão de preparar. Tipo, a gente tem escolas, por exemplo, que estão buscando capacitação na parte da inclusão, sabe? Isso daí, e tem escolas que a gente sabe que elas têm esse direito, mas não estão fazendo, entende? Então, assim, eu acho que depende muito, às vezes... O querer mudar já é um começo, né? Querer fazer melhor, querer se adaptar é a boa já vontade, é um bom começo, sabe? né? Porque lei tem, tá? Lei tem. Não, a gente não pode discriminar, a gente não pode ter uma negativa de matrícula, sabe? A gente não pode... Se tu tá num ambiente de uma escola, por exemplo, uma escola privada, que oferece vagas para outras... Vagas no geral, chegar ali e negar... Não pode, é crime, entendeu? Não pode negar a vaga, entende? Então, assim, a lei garante várias questões, garante o professor de apoio especializado para as crianças, mas aí a gente encontra, nós estamos em julho e tem escolas que não tem monitor. Não tem monitor, ou que a criança vai para a escola e fica 1 hora, 2 horas, porque está desorganizado, entende? Porque daí está desorganizado, tem que ter recursos para isso. Só que também não adianta eu pegar uma escola pública e dizer assim, a criança tem que ficar aqui, se não dá ferramentas para essa escola. Para a escola, claro. Essa é uma dificuldade que a gente tem, assim, ó, a nível nacional, assim, nacional. Eu me pergunto assim, se tu é mãe, aí tu chega numa escola e ela nega a matrícula do teu filho. É claro que a lei te ampara, que ela tem que aceitar. Mas tu vai te sentir seguro, será, de colocar o teu filho ali? Foi uma escola que negou num primeiro momento. A maioria não tem interesse de colocar, mas tem interesse de judicializar para penalizar, para a pessoa não fazer isso com outra pessoa, tá? Mas se fosse comigo, tá? Eu tive uma experiência, não de uma escola pública, que fui conversar com a diretora da escola e ela começou a colocar barreiras, dificuldade. Não, porque esse ano pode ser aqui embaixo, mas ano que vem a turma dele vai subir, daí não vai ter acesso para ele, não vai ser bom para ti, não sei o quê. Tipo assim, na mesma hora que ela começou a falar assim, eu já nem queria tanto essa escola na época, mas eu fui lá porque os colegas do meu filho iam aí, tá? Era uma escola pública. E ela nem era referência na inclusão, mas eu fui porque os outros coleguinhas iam ir e ele tinha... Mas eu vi que ela começou a colocar muito empecilhos, sabe? Eu não tenho interesse nenhum de colocar mais ali, entendeu? Claro. Não tenho interesse. Se a própria diretora da escola... Tá te dizendo que ali não é o lugar pro teu filho, não, tu tipo não vai assim, sentir a vontade com ele não lá. tá, entendeu? Mas tem mães, por exemplo, que, pegamos ali em Dom Pedrito, que eu acho que tem uma escola particular só, se eu não me engano. Que situação? Ou coloca na pública ou coloca na particular. E se a particular tem um problema assim, e aí teve mães ali que conversaram e aceitaram colocar a criança ali. Eu não sei se vocês viram a questão agora que saiu até no Fantástico, assim, que as escolas precisam se preparar, da criança amarrada. Essa é uma realidade muito assim, talvez aqui, onde a gente está aqui em Bagé, não seja assim dessa forma, mas, por exemplo, eu já tive queixas de mães que ele fica toda tarde trancado numa sala, entendeu? Chorando, gritando, sabe? Já tive. E a gente conversa com a escola, conversa com essa questão. Até porque isso não é inclusão, né? Não é inclusão. É a inclusão para inglês ver, como a gente diz, porque não, aquela criança ela não está sendo incluída, a escola está cumprindo a lei de colocar ela lá dentro. E aí, por exemplo, aí tu vai conversar com o outro lado, eles vão dizer, tá, mas e aí, não é um sofrimento para a criança estar ali na escola? Tu vai deixá-la ali? Mas aí tu conhece terapeutas e profissionais que conseguem conduzir de uma forma. Então, se tem terapeutas que conseguem, por que aqui não é feito? Porque não tem boa vontade. Claro. Tu entendesse? Eu sou daquelas mães, assim, que quando eu vou fazer alguma coisa, em qualquer lugar que eu, tipo assim, vou falar alguma questão, eu gostaria que tratasse como se fosse teu filho. Tipo assim, pra tentar tocar no coração das pessoas. Porque a gente, como mãe atípica, é uma realidade muito difícil, tá? Claro. Tudo que envolve a questão dele é difícil. Tudo. A gente tem insegurança, como é que ele vai se sentir, e vai crescendo, vai ficando mais difícil. Isso, por exemplo, meu filho não usa cadeira de rodas, mas aí tem autista não verbal que está crescendo e as famílias têm essas dificuldades. Então a gente precisa, eu acho que a gente precisa de gente cada vez mais tentar tocar o lado humano das pessoas, sabe? E se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que isso é o básico, né? Se colocar no lugar do outro e pensar, e se fosse comigo? Como é que eu gostaria de ser tratado? Como é que eu gostaria que acontecesse, né? Eu acho que isso é a chave aí que a gente precisa para uma sociedade melhor em vários sentidos, né? Em tudo. Mas aí a gente precisa também
foi o que eu te disse, é a questão do exemplo, né? Do falar com o meu filho sobre, né? De tratar de uma forma natural, de ensinar a não ter aquele olhar torto porque passa alguém na cadeira de roda. Que isso? Não, sabe? Olhar pra ela como vai olhar pra outra pessoa que tá caminhando também. Então eu acho que essa é a chave pra muita coisa, mas é difícil a gente chegar nesse ponto às vezes, né? Pra alguns é muito difícil. Eu sempre digo assim, converse com seus filhos sobre as diferenças, tá? Eu lembro do Luiz Paulo uma vez que ele não queria sentar, ele tava com medo de um gurizinho autista que gritava. Então, tipo, ele é uma criança com deficiência, ele tava assustado, tá? Aí a gente vai conversando, explicando, né, das questões que ele grita, que é a forma que ele se comunica, não sei o quê. Aí na outra semana a monitora, tu nem sabe, ele quer sentar na mesa junto com o colega. Então eu acredito no poder da conversa, eu acredito que a gente precisa, entendeu? Porque é natural quando um coleguinha chega assim, tia, o que ele tem, ele não caminha? Aí eu digo pro Luiz Paulo, responde pra ela, filho, tipo assim, a gente tem que naturalizar essa questão, sabe? Não adianta a gente ficar, né, fantasiando, criando, não, é o que é. é. Deficiência, ela é uma pessoa que nem tu tem as diferenças, nós somos diferentes, tá? Sim. Todo mundo é diferente, não dá pra gente ficar trazendo. Então, acho que o papel da escola e dos pais são muito importantes no processo da inclusão, sabe? E outra coisa que eu digo, vou falar mais só uma coisa dessa questão aí, que ninguém tá livre de passar por uma deficiência, tá? Eu falo isso assim, eu ouvi uma entrevista de uma colega advogada uma vez, e eu lembro que ela foi muito assim, firme nessa coisa. Se me negam uma vaga de estacionamento, eu olho pra pessoa e digo assim, tu sabe que tu pode um dia ter um AVC e ficar numa cadeira de rodas? Ela fala bem assim, sabe? Não que tu esteja desejando, mas pode acontecer, ninguém tá livre. Pode acontecer. Sofrer um acidente, ficar paraplégico, enfim. E não que aquilo ali seja, que parece que tu vai estar desejando um castigo, mas não. É mais difícil pra pessoa que precisa usar cadeira de rodas que uma pessoa que não precisa, com entende? certeza. Mas também não adianta ser uma pessoa que, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que tem um filho também que usa cadeira de rodas, e eu lembro que no meu processo inicial, assim, da cadeira de rodas, foi tipo assim, a cadeira de rodas, ela tava, como é que se concretizando a deficiência, né? Foi um processo doloroso pra mim nessa parte, assim, até a gente se organizar. E eu lembro que ela me disse, assim, que ela tinha não sei o que é, um conhecido de uma colega dela, uma amiga dela, que era lindo, que era modelo, que era bonito, tinha dinheiro, tinha não sei o que, bem estruturado, e se matou. E eu lembro que ela me falou aquilo ali, querendo dizer, Camila, se a mente não tiver boa, não interessa ter duas pernas e caminhar. Aquilo pra mim foi no momento eu precisava ver aquilo. Claro. Mas é isso, não adianta a pessoa, né, não ter nenhuma dificuldade se a mente está enfraquecida, entendeu? É verdade. Então, independente da deficiência, a gente tem que fortalecer para as pessoas serem saudáveis, né? E naturalizar. Eu acho que é muito importante ter esse diálogo, assim. E a gente fala muito sobre crianças com deficiência, né? E Bagé conta com o Caminho da Luz e com a APAE, que atendem crianças e adolescentes com diversas deficiências físicas, neurológicas. Entretanto, essa rede de apoio ela parece menor quando chega na idade adulta. É uma falsa impressão? Como remediar essa situação? Ou resolver, contornar, enfim, né? Porque a gente, há muito tempo atrás, não sei se tanto, mas quando a deficiência era uma questão que muitas vezes a gente sabe, né, que aconteceu, que algumas crianças que nasciam assim eram sacrificadas. Eram escondidas em quartos escuros, tratados como bichos, e a gente sabe que isso acontecia há muito tempo atrás. E nisso se falava muito assim, por exemplo, pessoas com síndrome de Down vivem no máximo até os 40 anos, era uma realidade. Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê idosos com síndrome de Down, né? Porque, enfim, as condições melhoraram, a deficiência passou a ser uma questão mais aceita na sociedade. Mais falada, né? Mais falada, aí vem a lei, aí vem as discussões, a gente naturaliza, a gente convive, a gente entende, é outra realidade. Mas será que a sociedade se preparou para isso, né? Para a questão que as pessoas vão ficar adultas. Elas vão ficar adultas. Claro, algumas acabam antes tendo algum problema, mas a maioria delas vai chegar na idade adulta. Sim, e quem atende? E para onde vão, né? E qual a estrutura tem? Eu acho que a gente precisa falar mais sobre essa questão, tá? Isso daí, a gente tem aqui, a gente tem a APAE, a gente tem o Caminho da Luz, né? Que é do programa Tem Acolhe do Estado, e a gente também tem o Centro de Autismo, que também lida com as crianças com deficiência, tá? Eu vejo muito assim, o Caminho da Luz é uma instituição que também tem a escola também lá, que eles lidam muito com crianças, com jovens, adultos com pessoas com deficiência, tá? Então, mas isso é uma questão que fica assim, né?
tá, fez 18 anos, pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Como é que eu fico? Eu acho que as coisas vão assim, eu acho que nos primeiros anos, talvez, nisso daí, até tu falou da rede de apoio, né? Mas tem muitas famílias que não têm rede de apoio. Nem nos primeiros anos. Uma das entrevistas mais marcantes que eu fiz na vida, tá? Eu tô fazem 9 anos que eu tô aqui na TV Câmara e uma das que mais me tocou e aquilo me devastou, assim, até hoje martela na minha cabeça. Eu entrevistei uma mãe de uma criança com autismo, né? E aí ela me disse... quando ela disse assim, uma das questões que a gente luta, ela me dizia, é por uma casa de passagem, né, para as crianças com transtorno do espectro autista que vão se tornar adultos. E ela disse, um dia eu vou faltar, meu filho tem um nível, né, elevado, ele precisa de mim, e um dia eu vou faltar. E quando eu morrer, ela me disse, quando tu morrer, as pessoas vão brigar pela guarda da tua filha. Quando eu morrer, as pessoas vão brigar para não ficar com a guarda do meu filho. E eu lembro que aquilo foi um soco no estômago pra mim e me marcou e eu nunca mais esqueci daquilo. E desde então vem me martelando assim de... Realmente, a gente tu não tem um lugar que tu, né? Pra onde meu filho vai? Quem vai atender? Vai ficar seguro? Porque a gente como mãe, a gente já tem aquela questão, né? Se eu faltar, eu sei que não vai ser a mesma coisa pro meu filho. Eu acho que essa é uma preocupação da maioria das mães, tá? Das mães que o filho com deficiência. O que vai ser quando eu não estiver mais aqui, né? É uma realidade muito difícil, tá? Da gente analisar do contexto geral, porque a gente encontra várias barreiras, até um aspecto social, assim. Mas eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, tá? Precisa apoiar. Acho que tem que ter mais programas, mais... Até construir políticas públicas, claro, né? Lugares. E a gente tem auxílios, né? Da questão dos benefícios, tudo. Mas aí depende da renda, depende de toda a questão, né? Se vai ter condições de pagar um cuidador... Se não vai ter, tem gente que tipo assim, que não consegue, assim, será que pra quem que eu deixo o testamento, quem é que eu deixo a guarda, pra onde eu... Mas aí, esses dias eu tive um rapaz que me ligou, que me disse que a mãe faleceu e que ele tava procurando que ia uma cuidadora a cada 3 dias lá dar um banho nele. Eu achei aquilo tão cruel, sabe? Só que ao mesmo tempo aquilo ali ficou me pensando assim, de buscar auxílio, né? Auxílio do governo também, entendeu? Mas tipo assim, não tem ninguém, sabe? Que realidade difícil, né? Da gente parar pra pensar, né? Muito. É difícil, né? E a gente não sabe quem... Não, e até essa questão do benefício, tem um benefício, mas quantas pessoas a gente sabe que alguém se aproveita pra pegar o dinheiro da pessoa que tem deficiência e não dá pra ela aquele, né? Aquele... o benefício, assim, não, é um salário, um valor né? baixo, né? Tipo, Um valor não paga baixo. comida, não paga... E para as necessidades de uma pessoa, muitas vezes não supre, né? E a gente sabe que é complicado. Assim, ó, até tem que dar mais uma estudada sobre essa questão, Bruna, sendo bem sincera pra ti. Porque, por exemplo, eu sei que tem casas, por exemplo, que depois que são feitas, que são, acho que, privadas para pessoas com deficiência, para onde ir, entendeu? Tem um cara, assim, que uma vez eu vi ele dando uma entrevista, mas acho que a gente precisaria trabalhar mais as políticas públicas relacionadas a isso, claro, para dar um futuro mais tranquilo, assim, sabe? Porque só um benefício, por exemplo, muitas vezes não vai... Não é o suficiente, não vai resolver o problema. Agora a gente tem uma decisão, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, né, da pensão por morte, que independente da questão agora, se a pessoa não tem condições, a pensão vai ser até o dia que ela falecer, entendeu? Porque antes era até os 21 anos, tá? A gente pegava a pessoa com deficiência, recebe até os 21 anos. Aí tem que comprovar as deficiências. Agora, tipo assim, pode seguir recebendo. Então é mais uma pensão, mas mesmo assim a gente precisa, acho que, trabalhar mais isso. E as próprias pessoas com deficiência, às vezes, elas não sabem o que eu vou fazer, pra onde é que eu vou, com quem que eu vou conviver, porque isso vai ficando um pouco pra trás, que nos primeiros anos as pessoas parecem que estão mais, assim, querendo auxiliar mais, sabe? E aí depois vai passando, né? Eu acho que isso é um problema. A gente agora tá organizando um fórum regional aqui na OAB, e que a gente vai falar sobre a questão da independência da vida adulta, sabe? Porque é um assunto que a gente precisa falar, que não é tão falado, e é uma lacuna nisso daí, porque a gente encontra muita dificuldade, entendeu? Sim, da vida adulta. Mas eu acho que a gente chega nesse ponto, sabe? Há pouco tempo atrás, dizer, não, as pessoas com deficiência não vão chegar na vida adulta. Hoje é diferente. A gente tem a concepção de que elas vão chegar, e elas vão chegar na terceira idade muitas vezes. E elas precisam de um apoio. Algumas
vão ter condições, né, de seguir suas vidas, enfim. Outras não, outras vão precisar de ajuda para sempre ter algum apoio, de alguém junto, né? E como fazer? Quem é essa pessoa? Para onde ir? Então, acho que são questões que... Por isso que é importante a questão da inclusão, a gente debater mais e mais e mais e mais, e estar sempre falando sobre, e fóruns, e debates, e entrevistas, porque sempre surge alguma questão, né, e que a gente precisa chegar em algumas soluções. E é assim que faz as políticas públicas, né? Sim, exatamente. Como é que a lei foi criada? Com várias... Com o debate com as necessidades de cada um, então, pouco... Isso né? tem que cada vez fomentar mais essa questão pra gente poder melhorar a vida da pessoa, entendeu? Claro. Isso é uma preocupação que todas as mães têm, tá? Só que uma coisa que a gente fala também, muitas famílias, muitas mães ficam sozinhas pra criar os filhos. Os pais somem, abandonam, um percentual assim de quase 80%, altíssimo, né? De abandonar, sabe? Já é difícil, às vezes, a gente encontra também a questão dos pais abandonarem mães sem deficiência, as crianças sem deficiência já é uma questão, com deficiência é muito maior esse número, sabe? Então é difícil, é uma realidade desde o básico, assim, sabe? Desde o básico. E como é que tá o acesso a locais públicos em Bagé para deficientes físicos? Tu que tem essa vivência. Assim, ó, a gente tem muito que melhorar, tá? A gente tem muito que melhorar. Alguns locais eu vejo que tá buscando mais acessibilidade, mas a gente chega, por exemplo, em algumas lojas, por exemplo, que tem uma rampa de acesso, mas depois é uma loja que tem escadas, entendeu? Isso fez esses dias, eu entrei numa determinada loja e eu pensei, ele quer pegar tal coisa. Mas eu vou tentar, porque daí eu tirei da cadeira e levei ele pra ver, porque eu ainda consigo, mas daqui a pouco mais eu não vou conseguir, entendeu? Claro. E aí não tem acesso pra ele, entendeu? Sendo que deveria ter os acessos a locais. Então acho que ainda tem muito que melhorar nessa questão. A gente encontra muita dificuldade em vários locais, tá? Ainda, mas por exemplo, eu acho que nos lugares estão, tá? Tem lugares que estão buscando, assim, sabe? Não dá pra falar num contexto geral, sabe? Mas eu vejo que as pessoas têm dificuldade em lojas, né? Empresas, né? Restaurantes. Até nas próprias calçadas, muitas vezes, né? Não, as calçadas, mais ainda. A gente tem dificuldade do acesso como é que eu vou dizer, nas placas. Nas placas que mostram os lugares para marcar. Esses dias eu cheguei no mercado, queria estacionar na vaga da pessoa com deficiência, aí vi que um carro estava estacionado, aí eu levo um folderzinho da campanha da multa moral, e aí ele me disse, mas eu não vi o que era. E aí eu fui ver, não tinha mesmo. Não, é que eu sabia daquela placa, claro. não tava marcado ali que era a placa. Então isso a gente encontra muita dificuldade. Então tem muito que melhorar o meu ponto de vista, assim, sabe? E vejo, não só como eu, Camila, mas eu vejo que muitas pessoas ainda falam da dificuldade que tem de acessar lugares, entendeu? E em relação a outras deficiências, como auditiva e visual, tu acredita, assim, pelo que tu vê, pelas pessoas que tu convive, que te procuram também, né? Que a cidade está preparada para lidar com essas pessoas? Assim, ó, eu acho que não, sabe? Esses dias eu tava até, mandei uma mensagem pra Ana Paula, vereadora, né? Porque eu vi uma palestra, que ela deu uma palestra, e eu disse assim, eu queria eu poder agradecer ela, sabe? Mas eu tô agora nos meus planos pra fazer o curso de Libras, só que, tipo, eu tive a dificuldade que a gente tem, entendeu? Mesmo eu estando lá, eu não sei falar, não sei Libras, entendeu? Então, acho que tem muitos lugares que a gente vê que não estão preparados para isso, entendeu? Tu vai em restaurantes, tu vai em lojas, não estão preparados, às vezes, para atender pessoas com deficiência auditiva ou intelectual, sabe? Então, ainda acho que ainda tem que ser um processo, assim, a ser construído, assim, nessa questão. Acho que ainda existe muita dificuldade nesses lugares, assim. Mas essa questão das Libras, eu acredito que, assim, ó, se a gente tivesse dentro do currículo, né, obrigatório da escola, lá quando o filho da gente é alfabetizado... Né? Daqui a pouco seria uma coisa mais natural, né? Tu já cresce com aquilo. A minha filha mesmo, que tem 9 anos agora, ela tá num interesse total por aprender Libras, uma coisa que partiu dela. E aí ela fica no TikTok vendo vídeos, e às vezes esses dias ela vê, mãe, aprendi a cantar uma música em Libras. Aí ela fazia música pra mim. Então, assim, mas essa geração já é mais evoluída dos nossos filhos, né? Então, e eles eles convivem mais com isso. Mas se fosse na escola, daqui a pouco tu já cresce com pessoas melhores que vão. Eu vi esses dias uma colega minha também, a filha dela, acho que é a Helena, acho que é o nome dela, fazendo umas dancinhas. Ela é colega da minha filha, eu achei tão bonito, assim, comentei, né?
Porque ela disse que ela despertou interesse por Libras, assim, então... Melissa, a mesma coisa foi dela, que ela começou... Despertou, assim, e aí ela comentou também que se tivesse desde a educação básica, o quanto que a gente poderia, né? Faz diferença, né? Porque a gente tem uma quantidade gigante de pessoas com... E tu tem mais facilidade para aprender na infância, né? No momento Mais que tu tá facilidade. alfabetizando, eles vão aprender melhor, então ali já vai ser mais natural para eles, aí cresce, tá? Daqui a pouco... Até as próprias empresas locais ter capacitação, sabe? Chega lá um funcionário, por exemplo, chega uma pessoa que não tem uma deficiência, como agir, sabe? Como agir? Tu não tem contato nenhum com uma pessoa com deficiência intelectual, tu não tem contato nenhum com uma pessoa autista, como é que tu age? Como é que tu vai saber respeitar? Como é que tu vai ter que comunicar com uma pessoa com deficiência auditiva, entendeu? Tem que ter capacitação para isso, entendeu? É extremamente necessário, é gritante quando a gente fala da necessidade da inclusão geral, assim. Com certeza. E já que a gente está falando do mercado de trabalho, né, o que a lei trouxe de avanços em relação ao acesso das pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Assim, a lei da Brasileira da Inclusão, nós já tínhamos a questão de umas cotas para as empresas, tá? A lei trouxe mais a questão porque não adianta, por exemplo, assim, ó, a empresa tem 100 funcionários e tem 2% de cota para colocar ali pessoas com deficiência. Então, 2 funcionários, então a cada 100, 2 funcionários. Mas aí tu larga ele numa sala, tipo assim, uma pessoa auditiva, uma pessoa autista, tá? Que precisa de adaptação no ouvido, que não, tu larga ele simplesmente num acesso que tu fica entrando e saindo. Não, a pessoa não é simplesmente tá ali contratado, tu tem que incluir e adaptar. A lei trouxe esse avanço, assim, que além de que a gente tem que respeitar as cotas, tanto é que esse aumento, muitas empresas foram multadas, né? Muitas. A gente, se eu não me engano, saiu um estudo de janeiro de 2025 agora, Bruna, que é em torno de 56% das empresas estão com pessoas com deficiência trabalhando, tá? Ou seja, ainda falta quase uns 40%, tá? E nos últimos anos, não sei o que, acho que mais de 40% tinha recebido multas, tá? Por não estarem cumprindo das pessoas estarem no mercado de trabalho, entende? Então a lei, eu acho que ela trouxe assim, ó, um avanço importantíssimo, porque antes as pessoas não contratavam pessoas com deficiência, entendeu? Não contrata, tem que ter aptidão plena. Mas ninguém tem aptidão plena pra tudo, né? Não, nenhuma... Mas assim, tem que ter aptidão plena. Não vou contratar. Por que eu vou contratar uma pessoa com deficiência, né? Aí às vezes tu chega, por exemplo... vamos falar assim, da realidade, por exemplo, pegamos muitas famílias, por exemplo, que o filho faz 18 anos, a mãe ganha um salário razoável, por exemplo, ou tem uma renda de R$2.000, por exemplo... Não pode pedir benefício para a criança, não pode pedir benefício para esse guri, por exemplo, de 18 anos. Aí ele vai buscar um mercado de trabalho, né? E aí, se não existisse essa lei, talvez não teria acesso nenhum. Espaço. Não iam dar. Agora eles têm que dar, entende? Mas a gente cai naquela mesma questão da escola, né? Ele tá ali, que era o que tu estava falando. Ele tá ali, mas ele tá nas condições que ele deveria estar, ele tá sendo tratado como ele deveria ser, né? Ele tá se sentindo incluído ali naquele ambiente. Porque às vezes ele tá ali porque a empresa precisa preencher aquela cota, ela preencheu aquela cota. Não, mas agora tem que ter adaptação. Tipo assim, a ideia, que nem a gente, a teoria prática, a gente tem uma grande lacuna, né, nisso daí. Mas a ideia é que vão adaptar. Por exemplo, tem um procurador do estado de Santa Catarina, que ele é autista, e a discussão foi porque o ambiente não era adaptado para as questões dele, tá? E aí ele entrou com ação e adaptaram tudo para ele, tá? Tanto é que adaptaram uma sala nova para ele, adaptaram tudo, porque antes ele tinha que conviver com pessoas entrando e saindo, aquela bateção de porta, tudo. Não era condições para ele, entendeu? Ele disse que saía de lá tendo crises, entendeu? Então não é simplesmente estar ali, então é necessário. Estar e ser útil para aquele ambiente e se sentir incluído ali também, né? E a gente falando no mercado de trabalho, a gente encontra uma dificuldade muito grande também na questão de concursos públicos, sabe? A gente precisa melhorar essa questão. Agora estava estudando esses dias sobre isso. É uma realidade que a gente encontra muita dificuldade, tá? Na questão também. Mas eu acho que essa lei veio beneficiar para as pessoas que antes simplesmente eram invisibilizadas, né? Tu acredita que dentro de tudo isso que a gente falou, né, Camila,
os direitos, ainda que conquistados por leis, a gente sabe, como a gente já falou aqui, eles não são acessíveis a todos, né? Tem pessoas que nem conhecem os seus direitos, tem pessoas que, né, mal tem condições de levar a sua vida, ele não sabe que tem algum direito, não sabe como ter acesso, não sabe como solicitar, acaba enfrentando mais dificuldade em função disso, né? Infelizmente, a gente sabe que essa é uma realidade de algumas famílias. A gente pode afirmar que a fiscalização e o aperfeiçoamento dos direitos devem ser um passo para os próximos anos? Eu acredito, tá? Eu acredito assim, ó, que quando tem o direito e a fiscalização, a gente consegue concretizar muito mais. Tanto é que aquela questão, a nossa lei é da Lei Brasileira da Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Até falo isso porque às vezes as pessoas essa lei é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E as pessoas acabam, o que acontece? Ele é elogiado mundialmente, que nem eu falei antes, tá? Ele tem praticamente pra tudo, assim, sabe? Tem algumas coisas que tem que ser regulamentada, que é a questão, por exemplo, daquilo que eu te falei do apoio especializado, que não tá claro ali. A lei não prevê, por exemplo, se um apoio tem que ficar cômodo das pessoas, entendeu? Então, é um monitor para 3, 4 crianças, entendeu? Aí, essa questão que tem que regulamentar, a questão do biopsicossocial, da avaliação da pessoa com deficiência, que tem algumas questões, mas no geral ela é muito bem fundamentada. Só que a gente encontra dificuldade na prática, entendeu? Na prática é difícil, por quê? Porque são pessoas, porque a gente tem um sistema, tem uma questão institucionalizada da dificuldade, de barreiras com a pessoa com deficiência. Então eu acredito que se a gente conseguir ter cada vez mais políticas públicas inclusivas, né? Com fiscalização, isso para tudo, né? Não é só para a questão da pessoa com deficiência, né? A gente vai conseguir ter uma lei muito mais assertiva e poder atender muito mais pessoas. A gente se depara com realidade, vamos pegar do básico, assim, a gente encontra dificuldade, por exemplo, acesso a tratamento de saúde. As crianças ficam em fila de espera para poder ter acesso, entendeu? E que saúde é uma necessidade básica, né? Imediata, urgente. Básica do ser humano. E somente quando tu atendendo, por exemplo, uma criança diagnosticada agora com alguma deficiência, enquanto antes ela intervir... Sim, o tempo faz toda a diferença quando o assunto é saúde. E aí a gente passa por uma coisa, se o sistema investir políticas públicas para pegar o básico, provavelmente vai ter redução lá na vida adulta. Entendeu? Porque se tu não investe aqui, quem vai acabar sustentando essa criança daqui a pouco? Claro. É o próprio governo. Entende? Então é muito mais interessante já começar pelo básico essa questão. Então a gente tem essas barreiras, assim, que eu acredito, então, mas eu acho que se tivesse a fiscalização maior e políticas públicas inclusivas cada vez mais, acho que a gente teria uma lei muito mais eficaz, assim. Mas no fim de tudo a gente pode considerar que foi um grande ganho essa lei, assim. Totalmente. Ela já trouxe uma nova realidade. Não, ela trouxe voz, dignidade, esperança para milhões de pessoas com deficiência. Ela é um marco civilizatório que a gente falou, entendeu? Era como se antes as pessoas não tivessem... E esses dias eu estava falando sobre essa lei e eu pensando assim, né? Essa lei é de 10 anos atrás, meu filho tem 9 anos, entendeu? Tipo assim, é tão pouquinho tempo pra gente estar buscando. Imagina quem tá lá 20 anos, 30 anos, né? Não conseguia nada, tudo é... Tipo, eu tenho uma deficiência tal, tem que sair, buscar algum político, alguma questão para ser criada uma lei. Imagina a dificuldade que era, sabe? As pessoas não era como se elas não pudessem viver, sabe? Então, essa lei trouxe muito mais, assim. A gente, por exemplo, assim, ó, a gente tem visto, por exemplo, olha só, nós temos em torno de 300 mil pessoas com síndrome de Down e a gente tem em torno de 100 pessoas com síndrome de Down com ensino superior. É muito pouco, né? É pouco, né? Quase nada. É muito pouco. E tem um estudo agora que é pra gente só 10 com carteira nacional de habilitação, sabe? É pouco, mas isso não existiria antes. Antes era 0, né? Então a gente já sai do 0 pro 10. A escola não é obrigada a estar aqui. Aí se a escola não fornece, pra onde que vai? Não chega o ensino superior, não chega nada. Tanto é que vem aumentando essas questões do ensino superior. Ainda é pouco, acho que é 7,9%. Há uns anos atrás não chegava a 1% das pessoas com deficiência. Então é uma luta. A realidade da pessoa com deficiência é uma luta, assim, sabe? Não é muito fácil. E uma coisa, assim, que eu acho importante a gente falar, que as pessoas, às vezes, assim, já vi uma mãe falando assim, porque tu tem um privilégio, não pra mim, mas falou pra uma colega, tu tem um privilégio que tu pode estacionar ali. Não é privilégio, gente. Não é privilégio Definitivamente nenhum. não é.
Não é privilégio. Eu digo assim, eu não romantizo a deficiência, sabe? É difícil, é difícil, sabe? E eu não trocaria o Luiz Paulo de maneira nenhuma, sabe? Não, jamais. Mas não é fácil. E eu consigo ver porque eu tenho uma filha sem deficiência e um filho com deficiência. Tu tem dentro de casa as então, diferenças. Tipo assim, né? eu consigo ver, sabe? O lado de cada uma. E são coisas mais difíceis, entendeu? É difícil. Então, não romantizar é um privilégio, é uma necessidade. É uma necessidade tu utilizar um atendimento prioritário. Ou, por exemplo, eu já vi na fila, por exemplo, em fila do supermercado, gente, senhoras, assim, falando, aquela criança ali, isso aqui só porque tá gritando, vai ter atendimento prioritário, sabe? Ou seja, a gente vê muito isso. Mas isso acontece muito, sabe? E aí a gente vê profissionais que às vezes não estão capacitados para passar, dar prioridade para as pessoas, sendo que, por exemplo, é um atendimento prioritário, tá na lei, garante esse atendimento, sabe? Claro. Então é uma realidade, por isso que eu acredito que estar aqui podendo levar essa informação, a gente cada vez mais fortalecer essa questão, conscientizar mais as pessoas vão ter a aprender sobre a questão da deficiência e vão ver que tem que conviver, e todos têm direito a conviver, a ter essa autonomia, essa independência. Eu acho que a chave é a gente entender isso, né? A questão da empatia, do se colocar no lugar do outro e ver que essa não é uma luta só de quem vive isso. Essa não deveria ser uma luta só tua porque é mãe do Luiz Paulo. Eu tenho que estar junto nessa luta, minha amiga tem que estar junto, todo mundo tem que estar junto, porque todo mundo sai ganhando. A gente precisa... eu acho que a gente tem um mundo melhor no momento em que todos têm os mesmos direitos e o mesmo espaço. E eu acho que é a contribuição de cada um que vai chegar num resultado bom, né? Daí eu não dizer assim, não, esse é o problema da Camila, não é um problema meu, eu não vou me envolver. Não, se é teu e for meu também, a gente talvez resolva melhor juntas, né? Então eu acho que a gente tem que... Falta um pouco essa questão aí da empatia, do se colocar no lugar do outro, da educação, né, do respeito, da conversa com os nossos filhos. Eu acho que as crianças que são o futuro e é através delas que a gente vai conseguir as coisas. E acho que já tá melhor, mas a gente tem muito que melhorar ainda, né? Então, quero te agradecer, né, por estar aqui com a gente, ter disponibilizado o teu tempo pra gente conversar, do teu conhecimento, da tua vivência, né? A gente sabe que isso é muito importante, assim, mas que a gente não precise, né, estar no lugar de uma mãe que tem um filho com deficiência, ser uma pessoa com deficiência, para entender, para se colocar no lugar, para saber que eu posso dar mais uma volta na quadra para achar uma outra vaga, que eu não vou pegar aquela rapidinho, porque rapidinho uma mãe pode estar precisando chegar ali, uma pessoa com deficiência pode estar precisando chegar ali, e eu vou estar atrapalhando, né, eu vou estar atrapalhando o funcionamento da sociedade como um todo. Então, acho que essa questão da empatia talvez seja a palavra-chave pra gente dar essa virada em dias melhores. E respeito e empatia, né? É o que a gente deveria ter com todo mundo, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui, tá? Poder conversar sobre um pouquinho do Luiz Paulo, da minha vivência também, sabe? Eu acho que a gente cada vez mais precisa falar sobre isso, né? E eu acho que agora que tá comemorando esses 10 anos também é um convite pra gente se tornar mais responsável. Com certeza. Porque eu acho que essa é uma responsabilidade coletiva, que nem tu falou. Então, conversem com seus filhos sobre as diferenças, conversem com as pessoas, sabe? Não deixe que nada impeça, assim, ou queira rotular uma pessoa com deficiência, porque elas são capazes e é isso que a lei traz e é isso que a gente precisa mostrar. E falando assim, bem pessoal pra ti, assim, o Luiz Paulo me mostra que eles são capazes, sabe? De verdade, assim, que mesmo diante de tantas questões, e não só o Luiz Paulo, mas como eu vejo outras pessoas, assim, que disseram não, eles são capazes, eles só precisam do apoio necessário e que as pessoas acreditem, né? As pessoas têm que acreditar, então eu acredito que se a gente fizer um pouquinho, a gente vai conseguir cada vez mais conscientizar as pessoas e tornar o mundo mais justo, sabe? Pra todos, né? E é esse depoimento e esse exemplo que a gente teve da vereadora Ana Paula, né? Isso. Que chega aqui e ela diz quantas vezes ela ouviu não, quantas vezes ela não teve, e a mãe dela batalhou e foi atrás e correu, e hoje ela é vereadora. Então, assim, eles vão conseguir chegar onde eles quiserem. Tendo o apoio da família, contando com a sociedade. Então, cada um de nós contribui um pouquinho. Eu acho que a gente vai... no futuro, né, estar em todos os lugares. No futuro que seja próximo, estar em todos os lugares que desejam estar, sim, né? Se Deus quiser. Sim, muito obrigada, então, mais uma vez. Agradeço. A gente encerra, então, mais um Câmara Entrevista, né, com essa mensagem que a gente deixa aí sobre os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. Lembrando, né, que é cada um fazendo a sua parte, como tantas vezes a gente já conversou, inclusive nesse programa aqui, na programação da TV Câmara Bagé. A gente está aí também para debater, para conscientizar, para falar sobre assuntos tão importantes quanto a Lei Brasileira de Inclusão, completa 10 anos em 2025. TV Câmara, a TV que representa você.